Hoje vamos ver aqui a história completa do capítulo 2 de Poppy Playtime. Então chega junto, se você curte esse jogo de terror e tá acompanhando essa história maluca, já fortalece com o seu joinha e inscreva-se no canal pra você não perder nada, fechou? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, a história do capítulo 2 de Poppy Playtime começa exatamente onde o capítulo 1 parou, com o nosso protagonista abrindo a caixa onde a boneca Poppy estava trancada e com ela acordando de um sono profundo. Mas ao invés de cara o jogador tomar controle do personagem, primeiro aparece na tela um comercial retrô estilo anos 90 de um novo brinquedo misterioso, uma tal de Mommy Long Legs. You're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Mas esse comercial logo acaba e o jogador acorda dentro da mesma casa estranha onde nós libertamos a boneca no capítulo anterior. Depois que acordamos, começamos a explorar os cenários e resolver alguns puzzles. A primeira sala que a gente acaba encontrando é nada mais nada menos do que a sala do próprio Elliot, que pra quem não lembra é o grande chefão da Playtime, né? E de tabela, o inventor também da Poppy Playtime. Na sala existe uma fita que explica pra gente um pouco mais sobre quem era o Elliot, e explicando que ele era divorciado e que alguém próximo a ele tinha acabado falecendo, e que esses eventos trágicos levaram ele a focar ainda mais nos seus trabalhos, virando dias e noites para criar brinquedos melhores. Mas ainda na sala tinha um documento bizarro que mostra pra gente que os interesses desse Elliot iam muito além de criar somente brinquedos, e esses documentos em questão relatam uma experiência onde ele tentava ressuscitar ratos mortos usando algum tipo de extrato de flor de papoula, que de acordo com ele tem esse tipo de propriedade. Esse experimento acabou fracassando, mas no papel acaba ficando claro pra gente que esse foi um dos seus primeiros testes e que provavelmente foi esse tipo de técnica obscura que acabou dando vida aos brinquedos da fábrica. O jogo parece tentar indicar pra gente que ele provavelmente quer ressuscitar aquele seu parente próximo que havia falecido e que talvez isso tenha dado certo e esse parente seja a própria Poppy, mas isso não passa de pura especulação e provavelmente é óbvio demais pra ser verdade. Mas dito isso, depois de explorar a sala, o jogador anda por mais algumas salas até encontrar a Poppy. Ela é bem educada e pede a sua ajuda para religar a energia do lugar e te passa algumas dicas sobre como fugir da fábrica usando uma espécie de trem que é destravado usando um código. O problema é que pouco depois disso, a boneca é sequestrada por um braço misterioso e depois de procurar bastante, o sequestrador revela ser ninguém menos do que a própria Mommy Long Legs, que a gente viu no comercial lá no início. E como vocês devem imaginar, ela não é nada amigável. Esse bicho monstruoso se revela e propõe um jogo pra você, onde se você conseguir sobreviver, ela te daria o código do trem e você poderia fugir em paz. Mas caso contrário, você seria literalmente jantado, se é que você me entende. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Deus é mau, isso não é de Deus não. A proposta não era lá muito boa, mas como você não tinha muita opção, ela te leva até uma espécie de playground infantil subterrâneo chamado de Game Station, um lugar meio macabro onde as crianças órfãos que foram citadas no primeiro capítulo do jogo participavam de experiências e de testes de aptidão disfarçados de brincadeiras e gincanas, e são nesses testes que o jogador tem que passar. O primeiro deles se chama Musical Memory, e na prática é um jogo para testar sua memória, onde você tem que decorar padrões e repetir eles rápido o suficiente para que um coelho maluco fique pendurado no teto e não te mate. Depois disso, o jogador vai chegar numa sala super bizarra, cheio de buracos na parede, onde a brincadeira consiste em empurrar um monte de Huggy-Wuggies diferentes que vão tentando sair pra dentro dos buracos novamente antes que eles te devorem. E isso aqui é pra testar o tempo de reação do jogador. Depois disso, existem mais alguns puzzles e mais algumas informações sobre a história do jogo, inclusive uma fita onde um funcionário relata algo sobre uma aranha gigante que está circulando pela empresa. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus.
Mas continuando, a terceira gincana é uma brincadeira no maior estilo Round 6. Nela você tem que andar por uma sala cheia de obstáculos e parkours enquanto a luz está apagada, mas quando a luz acende, você tem que obrigatoriamente ficar parado para não ser devorado por uma centopeia bizarra que vem te seguindo lentamente pelo cenário. Só fazer isso já é bem complicado, mas o problema é que quando você chega no final do percurso, a saída está simplesmente fechada, o que deixa claro pra gente que desde o início você não deveria sair vivo daquele jogo e que tudo era um plano sádico da Mommy pra te ver sofrer nas mãos das torturas da fábrica. O bom é que dá pra fugir desse jogo usando uma janela lateral do lugar, mas isso deixa a Mommy completamente louca das ideias e ela começa a te caçar em uma das perseguições mais insanas do jogo. Cheated! I hate cheaters! Now we're going to play one last game! Essa perseguição leva o jogador a níveis ainda mais profundos da empresa, onde fica claro que ali existiu um laboratório sinistro e que ele provavelmente era usado em experimentos com a ressuscitação dos mortos usando os corpos dos brinquedos. A treta continua até que o jogador consegue prender a Mommy em um triturador, onde ela morre esmagada e solta muito sangue. Mas nessa hora, aparece uma mão sinistra por baixo de uma porta que puxa o cadáver da Mommy pra fora e que dá um cagaço absurdo na gente. Isso porque existem várias coisas do jogo que indicam que o dono dessa mão é ninguém menos do que o Experimento 1006, aquele que no primeiro capítulo aparece uma das fitas mais importantes, onde um cientista fala que a criatura tá matando todo mundo e some antes do fim da gravação. Esse momento com certeza é uma peça-chave da história do jogo, mas por enquanto essa mãozinha só fez isso. Depois desse encontro bizarro, o jogador acaba libertando a Pop novamente e ela te leva até o trem que teoricamente te levaria pra liberdade. Mas o problema é que no meio do caminho, a boneca começa a ficar meio estranha e fala que não vai te deixar sair porque precisa da sua ajuda pra resolver todos os problemas da fábrica. Beleza, viu, parça? Obrigado, viu? I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Então nesse momento, galera, quando você tá ali próximo de sair, ter a liberdade, o trem acaba capotando e a última coisa que a gente vê é uma placa escrita Play Care, que tudo indica que é uma creche onde as crianças órfãos que a empresa mantinha presas ficavam e onde nós provavelmente vamos descobrir novos segredos no próximo capítulo do jogo. E aqui a gente já começa milhões de teorias. O que você acha que vai acontecer no capítulo 3? Comenta aqui embaixo. Se vocês querem que eu continue trazendo os próximos capítulos, contando a história pra vocês bonitinho igual a gente tá fazendo, deixa muito like aí, compartilha pros amigos e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixar pra vocês aqui ó, o vídeo do primeiro capítulo, caso você não tenha visto ainda. E aqui embaixo tem a história completa do último jogo do Five Nights at Freddy's, você vai curtir também. Eu vou indo nessa, muito obrigado pela presença e tchau, tchau.